Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal. Iru está na tenda de Darda ajudando com os feridos, por ter aprontado contra Otiniel quando Melquias chega. Ele diz que estava conversando com Jéssica, e notou que ela estava triste, e que ele sabia o motivo. Melquias fala a Iru que Salmo se apaixonou pela prostituta de Jericó que se chama Raabe. Na tenda de Josué, Salmo e Otiniel escutam as histórias de Caleb e Josué de quando foram espias. Eles falam dos gigantes e pedem a eles para tomarem cuidados. Tibar reencontra seu filho Sandor. Salmo procura Eleazar para pedir conselhos. Ele diz que antes de partir para a missão em Jericó, Jéssica e ele terminaram o namoro, e lá aconteceu algo que ele não esperava. Salmo diz que presenciou o nascimento da fé em uma pessoa. Eleazar deduz que ele fala de Raabe. Salmo diz que sim, e que agora só pensa nela. Eleazar diz a Salmo orar a Deus e pedir que lhe guie ao caminho certo, pois Deus não olha a pessoas externas, e sim o que ela é por dentro. Salmo pensa naquilo que Eleazar disse e vai até Jéssica, e diz que quer recomeçar. A moça fica feliz e logo aceita. Chega a noite e Iru novamente reclama da distribuição das tribos, mas Salmo diz que também é da tribo de Judá e não se sente prejudicado. Nisso Iru provoca Salmo dizendo que ele tem outras coisas para se preocupar, muitas mulheres na cabeça. Salmo diz que já se acertou com Jéssica e questiona Iru. Ele diz que Melquias contou sobre a cananeia Raabe. Salmo vê Melquias e parte na direção dele. Salmo tira satisfação com Melquias, e ele ainda debocha da cara de Salmo. Salmo se irrita e pega Melquias pelo pescoço, e deixa bem claro que não suportará conversas de mau gosto com seu nome. Iru atravessa o acampamento para buscar água, quando Tobias acha graça, e diz a ele cavar um poço para ver se consegue água mais próximo de sua tenda. Iru chama Tobias de covarde e o desafia para um duelo para o dia seguinte. Ele continua sua trajetória e passa por Maquir, que também debocha dele estar carregando água. Iru também o desafia para um duelo para o dia seguinte. Iru continua atravessando o acampamento, e deixa sua água cair e Elidade diz a ele ter mais cuidado. Iru já revoltado também o chama para um duelo no dia seguinte na beira do rio. Samara e Aruna ficam sabendo do duelo com Tobias, vai até Josué contar. Quando Axa chega e conta que ele desafiou Maquir. Livana também diz que Iru desafiou seu pai, Elidade. Josué vai até Caleb e diz o que Iru aprontou, e os dois armam um plano para dar uma lição nos hebreus esquentadinhos. O rei Mareque pede para Merodach consultar os deuses. Calese e o sacerdote de Jericó iniciam um ritual pagão no templo do palácio. A rainha avisa que os deuses exigem o sacrifício de um hebreu. O rei Mareque ordena um pequeno ataque aos hebreus para capturar alguém para o sacrifício. No acampamento, Josué fala sobre o plano de assustar Iru no duelo. Amanhece o dia, Josué e os outros guerreiros se preparam para o ataque surpresa ao filho de Caleb. Maquir disputa com Tobias para ser o primeiro a lutar contra Iru. Enquanto isso, Tibar e os outros oficiais do rei seguem em direção aos hebreus. Tibar, Cádimo e os outros oficiais do rei se aproximam do acampamento hebreu e observam Iru e os outros. O filho de Caleb provoca Elidade. Huni discute com Maquir. Acã chega para assistir os duelos. Tibar pede para Cádimo e os outros soldados aguardarem o momento certo para o ataque. Tobias começa a lutar com Iru. Tibar faz sinal para seus homens atacarem. Josué avista os cananeus atacarem os hebreus no local do duelo. Tobias percebe a aproximação dos inimigos. Acã se desespera. Elidade, Quimuel, Haniel, Maquir, Iru, Tobias e Huni começam a lutar com Tibar e os soldados cananeus. Josué e os outros guerreiros hebreus chegam para ajudar no combate contra os cananeus. Huni salva a vida de Elidade. Acã tenta fugir do confronto, mas de cara com Tibar. Eles lutam e Acã pede para escapar da luta. Tibar decide deixar seu informante fugir. Zaqueu observa e estranha a fuga de Acã. Tibar começa a lutar com Josué. Cádimo consegue prender Uzi. Sem alternativa, Zaqueu deixa de ajudar Tobias para salvar a vida de Salmo durante o combate contra os cananeus. O filho de Quimuel acaba sendo detido pelos inimigos e grita culpando o arqueiro. Tobias é arrastado pelos cananeus.
Cádimo avisa Tibar que é melhor voltar, pois já capturaram 2 hebreus. O comandante se recusa a abandonar a luta contra Josué. Cádimo é atingido por uma flechada no braço. Eles avistam o soldado mascarado e decidem recuar. Josué se culpa pela captura de Tobias e Uzi. Ele percebe um barulho vindo da mata e se depara com o soldado mascarado. Tibar e os outros soldados seguem puxando Uzi e Tobias amarrados aos cavalos. Josué tenta descobrir a identidade do soldado mascarado, mas o guerreiro misterioso se afasta. Quemuel se desespera ao saber que Tobias foi capturado. Tibar, Cádimo e os outros oficiais seguem em direção a Jericó carregando Tobias e Uzi. O filho de Quemuel tenta fugir e Tibar o persegue. Tibar alcança Tobias e o amarra em seu cavalo. O comandante começa a puxar ele, arrastando seu corpo pela terra. Tibar entrega Tobias ao rei Mareque, que fica satisfeito. Mareque pede para ver o hebreu capturado. Tobias aparece com a metade do rosto totalmente desfigurada, por ter sido arrastado pelo comandante. No acampamento hebreu, Caleb tenta confortar Josué e avisa que o líder não é o culpado. Quemuel cavalga em busca do filho. Josué repreende Iru pela atitude impensada. Acã procura Zaqueu e o ameaça. O vilão diz achar bom que o rapaz não tenha comentado nada com Josué sobre a desconfiança de sua fidelidade. Jéssica se mostra arrependida por ter terminado o noivado com Salmo. Tobias e Uzi são levados para o sacrifício. No caminho, Tobias consegue arrebentar a corda e se solta. Ele desarma um soldado e começa a lutar com os outros oficiais. Mareque e Calese ficam impressionados com a agressividade do hebreu. Muitos soldados chegam e Tobias finalmente é imobilizado. Zaqueu procura Salmo e diz estar desconfiando da lealdade de Acã. Melquias chega e eles disfarçam. Diante de todos, Uzi é executado por Merodach. No acampamento, Josué pede forças ao Senhor. Gibar e Temá enganam Otniel e o fazem pensar ter visto um gigante. Josué anuncia que Salmo será o responsável pelo treinamento dos soldados hebreus. Caleb se incomoda com o comportamento impulsivo de Iru. Melquias fala com Acã sobre as riquezas existentes no palácio de Jericó. Sem ser notado, Zaqueu observa Acã. O vilão procura Josué para saber quando atacarão Jericó. O líder hebreu avisa que é preciso esperar a orientação de Deus. Na masmorra, Tobias se abre com Zuma e fala sobre o ódio que sente por Zaqueu não ter lhe salvado. Salmo aceita o convite de Josué para treinar os guerreiros hebreus. Zaqueu escuta Acã dizendo que Josué cairá, e quando ele é questionado, o vilão desconversa. Josué convoca os hebreus guerreiros e anuncia que Salmo será responsável pelo treinamento dos hebreus. Logo Melquias e Gibar não aprovam o escolhido por Josué. Mas Salmo logo dá a direção a ser tomada por todos e diz que não vai tolerar irresponsabilidades de ninguém. E chegamos ao final. Um forte abraço e fiquem com Deus.